Hoje começamos mais um programa Tocantins Empresarial e Agro, com muitas notícias do agro e teremos uma entrevista muito boa com o presidente da CAL. Vem comigo! Hoje o programa Tocantins Empresarial e Agro, com coprodução do portal Econews e Agro, está muito interessante. Falaremos muito sobre agronegócio e boas notícias. E essa é a grande pegada do programa. Sempre boas notícias, ou procuramos trazê-las, né? E antes de entrarmos no mérito da questão, vamos aqui ressaltar o trabalho do governador Wanderley Barbosa, que tem feito um grande trabalho, em especial no agronegócio e na economia tocantinense. Todas as suas ações, com seus secretariados aí, em especial na área do agro e mesmo da indústria e comércio, estão de parabéns aí. Vamos destacar a questão das cotações do agronegócio no estado do Tocantins. Quem quiser acompanhar as informações podem diariamente pelo Boletim Diário Agroeconômico e Climático do portal Econews e Agro. Aí o telefone de contato na tela para quem quiser a sua inclusão. E o boletim está muito interessante porque ele tem trazido de novo notícias boas do agro. Uma coisa que eu queria destacar é que a própria arroba do boi ela tem melhorado. Ainda não está no patamar que vocês gostariam, que nós gostaríamos, mas está melhorando muito. Isso vocês podem acompanhar no boletim. Então, queria aqui trazer essa boa notícia a todos vocês. Antes de mais nada também, ressaltar aqui o impostômetro do Tocantins, que vocês podem acompanhar pelo boletim. Hoje nós estamos aí na casa de 8 bilhões e 200 milhões aqui a nível do estado como um todo. Mas voltando com relação ao agronegócio, eu gostaria aqui de ressaltar, que a grande maioria já sabe, mas é a introdução. Por que a China não tem comprado carne no Brasil? Ela não tem comprado carne no Brasil porque houve essa questão da suposta vaca louca, que na realidade não é nada disso, mas enfim, e isso tem prejudicado as nossas exportações. Só que aí tem um grande detalhe, é isso que eu queria chamar a atenção aqui de todos. Nós que eu digo país como um todo, e aqui o Tocantins não é diferente, 60% da carne, ou o principal da carne produzida aqui no Brasil é voltada para exportação, em especial para a China, o que nos torna muito dependente. E esse trabalho de não dependência, de não monopólio, tem que ser melhorado, aliás, melhor me expressando, pelo Ministério da Agricultura do Brasil. Mas não só o Ministério da Agricultura, eu entendo que os ministérios do governo federal, em especial no que tange também a questão comercial e de relações exteriores, também tem que trabalhar essa questão, justamente para não ficarmos dependentes sempre da China. Temos que priorizar o mercado chinês, que ele é grande e tende a crescer muito, temos, mas não podemos ficar dependentes. Mas temos boas notícias, aí voltando às boas notícias do agro. Hoje eu estou até meio parado, né? Vamos movimentar um pouco. O que acontece? Quais são as boas notícias? Já está sendo sinalizado pelo governo chinês, mais precisamente pela Embaixada da China, a partir do ano que vem, 2022, após o início do ano chinês, né, que eles têm um calendário diferente, deva-se liberar literalmente as exportações de carne brasileira, ou seja, tirar a restrição que está tendo, né? Então, essa é uma notícia positiva, tudo se inclina para isso, todas as nossas análises, as nossas verificações e os próprios comentários dos órgãos chineses ou de pessoas estratégicas, né? E comprovam essa minha tese. Então, isso é muito interessante e traz aí boas notícias. Só que aí é engraçado, né? Uma coisa puxa a outra na questão do agronegócio. Olha só, os Estados Unidos agora está inventando moda. O que eu quero dizer inventando moda? Agora, um senador americano, o Jon Tester, ele quer embargar as carnes brasileiras, por causa dessa questão fitossanitária, essa questão da vaca louca, enfim. Ele está pegando o gancho chinês e está querendo puxar isso para os Estados Unidos. Isso é um projeto de lei, isso não está vigorando, mas é uma questão que está em conversação, que está em análise dos Estados Unidos. E isso é uma questão complicada. Por que eu digo que é complicada? Porque nós não podemos, aí de novo nós caímos naquela questão da dependência, não podemos ficar dependentes de um país, e aí esse país nos manipula, porque ele tem esse poder por causa do monopólio, e aí outros países, como o próprio Estados Unidos, quer copiar essa questão e aí pode nos prejudicar. Mas eu entendo também, pelas minhas análises, que isso não deve ocorrer. Mas isso tem que ficar no radar de todos, para entender como é que é a dinâmica do agronegócio do ponto de vista mundial, desse protecionismo. Mas nós temos boas notícias também. Olha só, mais boas notícias. A nossa ministra, Tereza Cristina, conseguiu fazer um acordo com a Rússia, temporário, mas positivo,
para as exportações de carne no Brasil, de uma abertura lá de 300 mil toneladas, ou seja, o nosso mercado está um pouco restrito por causa da questão chinesa, mas com essa cota que a Tereza Cristina conseguiu com a Rússia, vai abrir uma cota de 300 toneladas, 200 mil de carne bovina e 100 mil de carne suína. Para quê? Para os exportadores direcionarem durante um certo período para a Rússia. Mas aí fica a dica até para a nossa ministra. Por que não estreitarmos mais com a Rússia relacionamentos dessa natureza? Fica a dica aqui. Bom, caminhando ainda com boas notícias com relação ao agro, queria aqui destacar uma novidade que é fresquinha, é desses dias, e ela é super importante. A China, ela já está começando a flexibilizar essa questão. De novo, primeiro, como eu já comentei no início, justamente por causa dessa questão que no ano de 2022 ela deva liberar. Poderia fazer agora? Poderia, mas não quer fazer porque é uma forma de ganhar tempo, de valorizar, eu diria. Só que a partir de agora, é importante destacar, acabamos de receber essa notícia muito interessante, todas as cargas até o dia 4 de setembro de 2021 que estejam certificadas, que estejam em trânsito no mundo, elas vão ser liberadas na China. Ou seja, então isso também já é uma demonstração que a China está começando a flexibilizar. Ela não quer talvez fazer isso no tranco, né, de uma hora para outra. Então ela quer fazer em doses homeopáticas, ou seja, um pouquinho por semana, um pouquinho por mês, para em 2022 estarmos com o mercado liberado. Tá? Então, essas boas notícias que eu gostaria de trazer para vocês com relação ao agro desta semana. Tá bom? E agora vamos à entrevista com o Silênio. Acompanhem que vocês vão gostar. Presidente da CAL. Hoje o programa Tocantins Empresarial, com coprodução do portal Econews e Agro, entrevista o Silênio, presidente da CAL, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Tocantins, uma grande entidade. E bom dia, ou como vai, presidente? Bom dia, tudo bem, graças a Deus. Antes de entrarmos no mérito da entidade, do próprio presidente, queríamos aqui informarmos o currículo do presidente, que é importante. Ele é dono da SC Arquitetura e Urbanismo, atuante desde a década de 90 aqui no Tocantins, originário de Goiás, como grande parte, e presidente do Conselho desde 2018, com atuações em praticamente metade do Estado brasileiro e também no exterior, com uma experiência muito grande na área, e prestando hoje o serviço de forma voluntária, né? Porque eu sempre gosto de enfatizar, presidente da entidade não tem salário, está por amor à camisa ou por amor à entidade. Exatamente. E, presidente, qual foi o grande motivo de querer estar presidente e fazer um trabalho diferenciado pela sua categoria e pela cidade, pelo Estado, porque, no final das contas, a entidade ela tem relação com o nosso dia a dia? Na verdade, a gente já trabalha há bastante tempo com arquitetura e a gente sentia a necessidade de termos participantes do Conselho, pessoas do mercado de trabalho. A gente via muito pessoas ligadas aos órgãos públicos, às faculdades, a outras entidades, mas a gente sentia falta da visão de uma pessoa do mercado, para tentar melhorar algumas questões técnicas e algumas ações do Conselho. Então a gente resolveu dar essa visão, né, diferente, dar esta contribuição para com o CAL. E, presidente, para deixar bem claro para a população, quais são as principais diretrizes, as principais ações da CAL? As pessoas têm uma visão um pouco distorcida do que é o CAL. O CAL é um conselho profissional. Então, ele é um conselho e o objetivo dele é fazer a fiscalização da profissão. Ele trabalha, o seu trabalho é em benefício da sociedade e não do profissional propriamente dito. Então, o CAL ele está aqui para defender
o interesse da sociedade. E a sua principal atuação, a sua principal função é fazer a fiscalização do exercício profissional, do exercício da arquitetura e urbanismo para, de certa forma, resguardar a sociedade da má prática da profissão. Hoje a entidade tem quantos associados? Hoje a gente está chegando aos 900 associados aqui no Tocantins. Isso está mais concentrado nos grandes centros, como Palmas, Gurupi e Araguaína? Sim, nós temos aí cerca de 85% dos arquitetos nas grandes cidades, pegando aí Palmas, Araguaína, Gurupi, Paraíso e Porto Nacional. Uma pergunta que normalmente as pessoas me fazem, né, de várias entidades, e aqui não seria diferente. Existe muitas pessoas trabalhando de forma irregular, eu digo, sem ter o diploma de arquitetura urbanística e atuando como arquiteto. Comente sobre isso, presidente. Na verdade, essa prática ela existe, é uma prática que ela é coibida pelo Conselho, a gente faz diversas fiscalizações nesse sentido, com alguns resultados, né? A gente percebe que, às vezes, por um desconhecimento das pessoas, elas praticam o exercício legal. Isso acontece bastante em termos de divulgação, como arquiteto, de estudantes. A gente tem um programa orientativo que ensina como deve ser as postagens desses estudantes, desses alunos, para que não cause a confusão, né, perante a sociedade de que ele ainda é um estudante, que ele não é um profissional formado e que ainda não está habilitado para exercer a profissão. Nós temos alguns casos aqui no Tocantins, desde o início da nossa gestão, de exercício legal que foi fiscalizado, alguns foram feitos, nós fizemos a apuração e fizemos denúncia ao Ministério Público, processos estão correndo, rodando. Outros a gente fez denúncias para a Polícia Civil, que está apurando, abriu um inquérito policial e esse inquérito provavelmente vai virar também uma ação do Ministério Público. Então, o CAL vem combatendo bastante o exercício legal da profissão, mas para a gente é complicado e é difícil de combater o exercício porque a gente não tem as informações necessárias. Esse combate ele seria muito mais fácil se a própria sociedade ou os próprios arquitetos, quando tiverem conhecimento desse exercício, fizessem uma denúncia ao CAL. E aí nós entraríamos fazendo a apuração e tomando as medidas cabíveis para evitar o exercício legal da profissão de arquiteto urbanista. Presidente, e uma última questão para fecharmos é o seguinte, que é uma dúvida aí de grande parte da população. Por que o arquiteto normalmente fala que é arquiteto e não fala que é arquiteto urbanista, e por que tem pouco urbanista, vamos dizer assim? Na verdade, assim, por uma questão de encurtar a nomenclatura, a maioria se intitula somente arquiteto, mas todos os arquitetos são, por formação, arquitetos urbanistas. Com relação ao mercado, ao campo de trabalho, nós temos muito mais trabalhos e demandas na área da arquitetura. E os trabalhos da área do ramo do urbanismo, eles são mais seletos, são trabalhos maiores, trabalhos de mais imponência, mas em menor quantidade. Então, quando os arquitetos estão começando a sua carreira profissional, sempre surge mais trabalhos na área da arquitetura, e a maioria deles acabam se dedicando mais a essa área. Bom, gostaríamos de agradecer a presença e a entrevista com o Silênio, presidente da CAL do Tocantins. Foi uma entrevista brilhante, esclareceu muitos pontos aí e a população vai ficar mais atenta aí, os empresários vão ficar mais atentos aí sobre a importância da profissão e do Conselho. Muito obrigado, presidente, e gostaríamos de agradecer a audiência do programa Tocantins Empresarial, com coprodução do portal Econews e Agro, e continuem nos acompanhando, e até a próxima.
gostaríamos mais uma vez de agradecer a entrevista com o Sileno Camargo, presidente da CAL. Queria parabenizar o seu trabalho, Sileno, de exímio, e o Tocantins está de parabéns tendo você como presidente nesta entidade. E ressaltarmos aqui as boas notícias que trouxemos do agro, para que o mercado de 2022 seja gritante, ou melhor dizendo, seja gigante na questão da agropecuária brasileira. E o programa Tocantins Empresarial e Agro agradece mais uma vez a sua audiência. E até o próximo programa.